o apagamento das mulheres na história e o direito à memória, tema da redação do vestibular da URGS de 2023. Escritoras do Brasil. Bem, o Senado brasileiro lançou a coleção Escritoras do Brasil. A coleção Escritoras do Brasil busca divulgar o trabalho intelectual de escritoras brasileiras de escassa ou nenhuma presença nos cânones literários, valorizando assim atividades, produção e pensamentos da mulher na construção da história do Brasil. Também visa a preencher enorme lacuna na produção editorial, no que se refere à publicação de autoras brasileiras, continuamente esquecidas pela divulgação e estudos literários. Júlia Lopes de Almeida escreveu A Falência. Esta escritora participou do lançamento da Academia Brasileira de Letras, mas não foi aceita como mulher, e também ela faz parte das escritoras que o Senado está publicando agora com escassa ou nenhuma presença nos cânones literários. Por quê? Porque as editoras só valorizam quem é famoso, e para ser famoso precisa investir. E também Júlia Lopes de Almeida viveu no período do realismo brasileiro, um período que não temos nos livros de literatura mulheres escritoras, certo? Vou deixar para você o link na descrição para você conferir os títulos dos livros lançados nessa coleção Escritoras do Brasil. O que mais você pode escrever sobre o apagamento das mulheres? Eu falei sobre o apagamento das mulheres na literatura. Quantas escritoras você tem no teu livro de literatura? Então, o Senado fez essa publicação. Agora vamos para as mulheres na história. As mulheres na história. Mais 10 mulheres brasileiras que fizeram história. Na história do Brasil não faltam mulheres incríveis. Então, conheça e se inspire em mais 10 mulheres brasileiras que fizeram história. Então, a primeira que vamos falar é Cora Coralina, que é uma grande poetisa. A segunda escritora, a segunda mulher importante na história, Irmã Dulce, que foi beatificada pelo Vaticano, se tornando a primeira santa nascida no Brasil. Irmã Dulce. Terceira mulher importante na história brasileira, Maria Quitéria. Então, Maria Quitéria, a primeira mulher a integrar as Forças Armadas e defender o país em combate. Viu isso no teu livro de história? O pai de Maria Quitéria não permitiu que ela se alistasse, o que fez com que ela fugisse de casa em 1822, cortasse os cabelos e se vestisse como homem para se juntar ao regimento de artilharia. A quarta mulher, Clementina de Jesus. O samba é um gênero musical brasileiro original da cidade do Rio de Janeiro. A canção que marca o nascimento do estilo é de 1916 e desde então o ritmo faz parte da identidade nacional. Clementina de Jesus é uma das maiores sambistas de todos os tempos, tendo papel fundamental na divulgação dos cantos ancestrais dos escravos africanos, com um repertório dedicado a músicas de raízes afro-brasileiras tradicionais. E quem foi Nice da Silveira? Quem é Nice da Silveira? Então, em 1926, Nice da Silveira se formou em medicina, em uma turma onde era única mulher entre 156 homens. Só isso seria um grande feito, certo? Nice, porém, fez mais. Aluna de Carl Jung, Nice especializou-se em psiquiatria e ficou conhecida pela grande contribuição
na luta antimanicomial no país, bem como por ter implementado a terapia ocupacional e as artes no tratamento das doenças psiquiátricas. Quem foi Anita Garibaldi? Anita Garibaldi é reconhecida por sua história de grande bravura e senso de justiça. Influenciada pelos ideais de seu marido, Giuseppe Garibaldi, Anita abraçou a causa da liberdade como poucos em nosso país, estando na linha de frente de guerras e revoltas, como na Revolução Farroupilha e Revolta de Curitibanos. Zilda Armes. Quem foi Zilda Armes? A tradição do ativismo humanista entre as mulheres no Brasil é antiga. Entre seus grandes nomes está Zilda Armes, médica pediatra, sanitarista e fundadora da Pastoral da Criança. Zilda Armes. Nísia Floresta. Quem foi Nísia Floresta? Nascida em 1810 em uma família de latifundiários de Pernambuco. Nísia Floresta foi educada em um convento e desde cedo era fluente em francês e italiano. Tá gostando do vídeo? Dá um like. Uma das pioneiras na defesa da igualdade e independência das mulheres, Nísia escreveu artigos em jornais de grande circulação, afirmando que a pretensa superioridade masculina era apenas física. Nísia Floresta foi a primeira mulher brasileira a publicar um livro. Pagu. Quem foi Pagu? O movimento modernista no início do século XX foi um dos momentos mais vibrantes da arte brasileira. Um dos seus grandes nomes foi Patrícia Heder Galvão, a Pagu. Quem foi Berta Luz? Berta Luz, nascida em uma família abastada do Rio de Janeiro, Berta Luz estudou na Faculdade de Ciências da Universidade de Sorbonne, em Paris, onde teve contato com ideias feministas. Foi a segunda mulher a prestar concurso público no Brasil, tendo sua inscrição aceita apenas após uma intensa batalha judicial. Valeu a pena. Berta Luz foi aprovada como secretária do Museu Nacional, instituição da qual viria a se tornar diretora. A história do Brasil está cheia de mulheres importantes que marcaram sua época. São índias, brancas, negras, mulatas, cheias de garra e fizeram a diferença na paz e na guerra. Quem foi Dandara? Foi guerreira do Quilombo dos Palmares. Dandara foi uma mulher negra, guerreira, que se destacou na defesa dos escravos e na construção do Quilombo dos Palmares, um local que abrigava escravos que fugiam. Quem foi Nísia Floresta? Foi educadora e primeira feminista no Brasil, que viveu entre 1810 e 1885. Nísia Floresta nasceu no Rio Grande do Norte e escreveu seu primeiro livro, Direitos das Mulheres e Injustiça dos Homens, com apenas 22 anos. Anita Garibaldi viveu entre 1821 e 1849 e foi líder militar que participou da Guerra dos Farrapos. Chiquinha Gonzaga viveu entre 1847 e 1935, compositora, pianista e maestrina. Chiquinha Gonzaga. Maria Quitéria viveu entre 1792 e 1853.
Maria Quitéria foi militar. Maria Quitéria, quando começou o processo de independência do Brasil, foram convocados todos os homens em idade a lutar. E Maria Quitéria participou, então, desse movimento. Chica da Silva viveu entre 1732 e 1796, foi escrava alforriada. Chica da Silva, nascida de mãe escrava e um militar português, posteriormente foi escrava de um médico com quem ela teve um filho. Então, Chica da Silva foi uma mulher que participou da história do Brasil. Catarina Paraguaçu viveu entre 1503 e 1583, foi índia Tupinambá. Ana Pimentel foi procuradora e administradora, viveu nos anos de 1500, também é uma mulher da história do Brasil. Maria Tomásia Figueira Lima viveu entre 1826 e 1902 e foi abolicionista. A princesa Isabel viveu entre 1846 e 1921 e publicou a abolição da escravatura. Maria da Penha nasceu em 1945 e deu nome à Lei Maria da Penha. Tarsila do Amaral foi pintora e desenhista. Viveu entre 1886 e 1973. Narcisa Amália de Campos foi jornalista e poeta. Viveu entre 1856 e 1924. Berta Lutz viveu entre 1894 e 1976, foi botânica, advogada e militante feminista. Mulheres da história do Brasil. Então, o tema da redação da URGS, apagamento das mulheres na história e o direito à memória. Carlota Pereira de Queiroz foi médica e deputada nos anos de 1892 a 1982. Carmen Miranda, cantora e atriz, viveu nos anos de 1900, na primeira metade do século. Eneidina Alves Marques foi engenheira civil entre 1913 e 1981. A Zilda Arms, que foi a fundadora da Pastoral da Saúde, presidente por muito tempo. Maria Esther Bueno foi tenista, que foi homenageada. Então, Cristina Ortiz, pianista. Então, são muitas mulheres na história do Brasil. Acho que o tema de redação, ele tenta resgatar essa história e foi um tema talvez um pouco assim difícil de você lembrar e escrever, mas foi um tema importante. Então, sou a professora Ana, fazendo esse vídeo para você sobre o tema de redação da URGS de 2023, o apagamento das mulheres na história e o direito à memória. Obrigado e até o próximo vídeo.